Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim, Ishi, Isha, Ha-Elohim. Querido, estamos com mais uma palavra até o seu coração. Hoje sob o título, Por que Adonai ordenou sacrifício? Pastor Gerson quer meditar junto com os irmãos, para nós podemos entender, será que Deus realmente, Ele deseja sangue de bode, sangue de bois, sangue de cordeiros? Será que Jesus deseja a morte, querido, de animais para que os nossos pecados sejam perdoados? Será que Deus instituiu realmente os sacrifícios? Vamos ver, vamos estudar, vamos ver à luz, querido, do contexto contemporâneo da época, como que os pagãos, eles viam a Deus, como os pagãos se relacionavam com os seus deuses, e por que Israel teve que ter uma educação religiosa para poder entender a vontade real, a vontade primária de Deus, porque muitas vezes Deus permite coisas em nossas vidas, mas às vezes nunca é a sua vontade, mas são permitidas porque nossa capacidade de compreensão, nossa capacidade de entendimento acerca da grandeza, da majestade, do poder de Deus, ele nos limita. Querido, hoje nós vamos aprender um pouquinho por que Deus, ele ordenou sacrifícios e por que Deus ordenou a edificação de um tabernáculo e também depois permitiu a construção de um templo feito de pedras. Em São Mateus, capítulo 9, verso 3, eu quero que você medite nessa palavra que diz: Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não sacrifícios. Oséias 6:6. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mateus capítulo 12, verso 7 diz assim: se compreendesse o sentido destas palavras, quero misericórdia e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Aqui Jesus já está trazendo, querida, a nós uma luz de que a vontade de Deus nunca esteve no sacrifício, mas sim no amor, na bondade, na misericórdia para com aquele que é o nosso próximo. Por que o Eterno, o Deus, ordenou sacrifício? Primeiro vamos ver o pano de fundo do clima e da economia. A terra de Canaã, querido, formada por uma faixa estreita entre o deserto da Transjordânia e a costa leste do mar Mediterrâneo, tem sido por milênios influenciada por essas duas áreas de formação climáticas. Tem verões longos e secos, sem nenhuma chuva, e seus invernos podem flutuar entre precipitações pesadas e secas severas. Como o Egito se beneficiava de um clima constante, dependente do rio Nilo, ao invés de água do céu, povos cananeus tinham o hábito de descer para lá sempre que sofriam falta de provisões, como descreve a história bíblica de Jacó, descendo o Egito com sua família. Nós vemos isso, querido, quando Jacó desce numa grande seca para que viesse buscar mantimento no Egito, a qual nós vemos que José foi a provisão de Deus para a salvação de Israel. Mas no tempo dos juízes bíblicos, os montes eram densamente crescidos, cobertos com uma camada grossa de pinheiros, carvalhais e terebrintos, e eram frequentemente rochosos demais para as ovelhas. Então, criar animais nunca foi a principal atividade da economia de Israel. Ao contrário, os israelitas que primeiro habitaram Canaã queimavam um pouco de arbusto, aterravam as encostas, a cerca de 1 hora de distância de caminho do vilarejo, e plantavam grãos, principalmente os de trigo. O tipo de clima e economia não favoreciam o aparecimento de civilizações muito desenvolvidas. Por essa razão, os cananeus eram bastante primitivos, porque eles não tinham condições de crescer, eles não tinham condições econômicas de investir em áreas de conhecimento. Por isso era um povo muito primitivo. Aqui nós vemos, querido, agora o mapa da região, onde nós encontramos aqui, querido, a terra de Gozen, o Egito,
o rio Nilo, aonde que nós vimos que muitos desciam lá de cima, lá de Ai, de Gigal, de Jericó, para vir até o Egito em busca de provisões. E aí nós vamos entender, querido, por que Israel ficou 430 anos no Egito como escravos. Às vezes perguntamos, dizendo, como que Deus pôde ser tão mau e permitir tanto sofrimento para Israel durante tanto tempo? Quando você vê nos filmes, você parece que Deus está sendo um Deus má, que Deus está sendo um Deus muito tirano, um Deus muito escravizador, um Deus que se alega com a tristeza e com o sofrimento de seu povo. Não é isso, querido. É que nesse momento, quando nós olhamos para esse mapa, nós podemos entender que a terra do Egito, mesmo sobre o jugo da escravidão, era a melhor terra para se viver na época de Israel. E quando Israel foi para o Egito, querido, eles ficaram todo esse tempo, porque se eles não ficassem esse tempo e não fosse oprimido dentro de uma certa medida em que Deus conhecia, eles não aceitariam a proposta de Deus que viria através do seu líder levantado por Deus, Moisés. Porque eles iam sair de uma terra, querido, que era a melhor terra para se viver na época. E eles iam para uma terra que emanasse leite e mel. Mas essa terra que emana leite e mel, querido, aqui nós vemos aqui no Rio Jordão, próximo ao Monte Nebo, e aqui, Ai e Gigal era uma terra onde tinha aqui o mar morto, aqui água salgada, e até aqui as colinas de Golã, mais para cima, era uma terra que emanava leite e mel, mas o resto de Israel era deserto. Então, querido, a proposta de Deus só seria aceita pelo povo de Israel se eles estivessem sobre muita pressão psicológica, muita pressão escravizadora e muito sofrimento. Por isso, a permanência do povo de Israel tanto tempo no Egito, por causa da sua resistência a sair. E nós podemos ver isso, porque quando, querido, eles estavam no deserto e quando Moisés subiu o monte, eles viram que Moisés, diante da concepção deles, não voltava mais, a primeira coisa que eles quiseram foi voltar para o Egito. Não quiseram ir para nenhuma outra nação. Por quê? Porque o Egito era a melhor terra para se ver na época. Então você vai entender que muitas coisas não é que Deus é ruim, é que a nossa falta de entendimento e exegese dentro do contexto contemporâneo da época nos faz fazer interpretações equivocadas acerca do caráter de nosso Deus. Querido, vamos falar um pouquinho também agora sobre a religião cananeia. Como que era a religião cananeia? Os Balaíns e Balaotes, deuses e deusas da terra, acreditavam que fossem os revitalizadores das forças da natureza sobre as quais a agricultura dependia. O processo de revitalização envolvia um casamento sagrado, ou hieros gamos, repleto de atividades sexuais simbólicas e reais entre homens representando os Balaíns e as prostitutas sagradas dos templos de Kedosh, ou Kedeshot, representando as Balaote. Cerimônias culticas envolvia atos sexuais entre os membros masculinos e das comunidades agrícolas, e as sagradas prostitutas dedicadas aos Balaíns eram focadas no conceito cananeu de magia empática, assim como os Balaíns, pela ação dos homens selecionados, tanto simbolicamente quanto de fato, engravidavam as prostitutas sagradas para reproduzir a espécie. Assim também acreditava-se os Balaíns, como deuses do clima da terra, enviavam chuva frequentemente identificada como sêmen à terra para que pudesse produzir colheitas abundantes de grãos e frutas. Querido, nós precisamos entender o seguinte, que dentro da cultura pagã, os pagãos acreditavam que deuses, eles precisavam se alimentar, que deuses precisavam descansar, que deuses precisavam dormir, que deuses eram semelhantes aos seres humanos, ao ser biológico. E então, querido, como eles tinham os astros como deuses, eles faziam cultos a Baal regados por orgias, ou seja, na mente deles, eles acreditavam fielmente que se eles praticassem orgia
cultos a Baal, eles iam incitar os deuses do céu, e esses deuses iam coabitar, esses deuses teriam relações sexuais, e que a ejaculação desses deuses se transformaria em chuva. Então, para eles, chuva era o esperma dos deuses, que cairiam sobre a terra, sobre a deusa do trigo, então assim haveria fertilidade. Como eles também, querido, tinham relações, e nascia uma criança, fruto do ventre, fruto do sêmen do homem que semeou no ventre da mulher. Então, para eles, querido, o sêmen dos deuses era a chuva, e o ventre que iria fazer com que o fruto viesse à vida e a nascer era a terra, ou a deusa do trigo. E isso, querido, era completamente, querido, crido por esses pagãos. Por isso que você vai entender, por isso que Deus nunca instituiu mulheres como sacerdotisas. Já pensasse se Deus tivesse colocado mulheres como sacerdotisas? Automaticamente, querido, eles iam copiar essa cultura pagã e iriam prostituir ou se prostituir dentro do templo, como já sem ter, querido, esse tipo de cultura, eles assim o fizeram. Por isso a Torá também trata o homossexualismo como algo abominável, porque era uma da cultura pagã. Por isso também a pornografia é um comportamento pagão e abominável aos olhos do Senhor, porque faziam parte das culturas e da maneira de culto dos pagãos. Por isso a gente entender algumas coisas. Agora vamos ver a cultura egípcia. Os machos dos bois eram considerados que pertencem a Epáfros, e por razão dele o testam da seguinte maneira: se o sacerdote vê um único pelo escuro na fera, ele a considera impura para o sacrifício. Heródoto, sacrifício, animais no Egito. Aí você vê onde que nasce dentro do coração dos israelitas, quando iriam sacrificar a Deus, que o animal teria que ser sem defeito, porque essa também era uma cultura pagã. E também foi no Egito que nasceu, ou também dentro do paganismo num todo, que nasceu o relacionamento de troca, aonde hoje muitos vivem isso, a qual Jesus disse que quem corre atrás dessas coisas são os pagãos. Os egípcios jogavam seus amuletos, seus sacrifícios e outras ofertas no rio Nilo, em lugares especiais para apaziguar o deus Rapi e para se certificarem de que ele proveria inundação adequada para irrigar seus campos, para irrigar suas agriculturas, suas plantações. O que era sacrifício? O que era sacrifício, querido? Dentro do conceito que Deus queria que os israelitas entendessem. Diz assim, querido, em Samuel, capítulo 2, versículo 24 ao 19, 25, que diz: Davi subiu conforme a palavra de Gade, como Adonai lhe tinha ordenado, e olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que veio o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de ficar nela, Araúna, um altar a Adonai, para que esse castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: Adonai teu Elohim tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecei a Adonai meu Elohim holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 shecalim de prata, e edificou ali Davi a Adonai um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim Adonai se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Aqui nós vemos, querido, uma deturpação tão absurda, tão acovardada de muitos intérpretes das Escrituras, que interpretam segundo suas cobiças, que trazem esta passagem fora do contexto, dizendo que não devemos sacrificar a Deus nada que nos custe nada. Amado, todo sacrifício a Deus, o seu valor e o seu preço não está em valor monetário.
Quando Davi disse, não darei nenhuma oferta que não me custe nada, ele estava falando de seus sentimentos. Ele não daria nenhuma oferta que não fosse por amor, que não fosse por gratidão, que não fosse, querido, por voluntariedade, que não fosse por um coração desejoso de agradar ao Criador dos céus e da terra. Querido, nós vemos ainda em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao 3, que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Querido, a ponto de aceitar, querido, a oferta de pecado através de alimentos? Oh, querido, nós vamos entender aqui que Deus, Ele só recebe de nós, queridos, sacrifícios que sejam com seus valores internos, com seus valores emocionais, com seus valores sentimentais, com seu coração em Deus, com a sua verdadeira techuvá, com a sua verdadeira metanoia, com um verdadeiro kavaná, um verdadeiro arrependimento de coração, de alma. Nós vemos que Paulo está dizendo, ainda que eu dê tudo que eu tenha, se for sem amor, Deus não aceita. Querido, os valores dos sacrifícios, querido, externos, querido, para que o homem entendesse, Deus estava, querido, na pureza, querido, na qualidade do animal, mas a oferta que chegaria verdadeiramente a Deus é aquela que sai do gasofilácio do amor, do coração, da alma, que ama a Deus de coração, querido. Mateus 25, 21, 24 ainda diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, qual altar? De sacrifício. E se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar com teu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Porque Yeshua HaMashiach disse isso? Por que ele nos ensinou isso? Porque ele já entendia o que muitos judeus na época não entendiam, muitos fariseus não entendiam, que o verdadeiro valor de uma oferta não está em si no animal puro, mas sim num coração puro. A verdadeira oferta está na pureza do ofertante e não do animal que será ofertado. A pureza da tua oferta não está em valores monetários, não está em valores materiais, em valores que são visíveis, mas nos valores invisíveis, como a tua gratidão, teu amor, tua intenção, tua motivação, que não são alcançadas aos olhos humanos, mas são contempladas aos olhos de Deus. Querido, sem kavaná, ou seja, sem o sentimento e intenções certas, não possui nenhum sacrifício vai poder, querido, ter valor para Deus. Nós encontramos no holocausto oferta de alimento, oferta de sacrifício de paz, sacrifício pelo pecado e oferta pelo sacrifício da culpa. Sem a verdadeira intenção, nós nunca seremos verdadeiros sacerdotes como pedras vivas que somos diante de Deus, como templo e sacerdote desse corpo que é, querido, a habitação do Altíssimo. Em 1 Pedro 5, 2 e 5 diz assim: vós mesmos, como pedras vivas que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Primeiro, eu sou casa espiritual, eu sou sacerdote, a fim de que? De oferecer sacrifícios espirituais e não materiais, que sejam agradáveis a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo sacrifício que eu faço hoje, eu apresento através do meu corpo, através da estrutura minha intelectual, a minha estrutura moral e minha estrutura emocional. Se não estiver de acordo com a Torá, de acordo com a Taná, de acordo com a Brit Hadashah, o Novo Testamento, os ensinos de Yeshua,
jamais eu chegarei a Deus. Serei simplesmente um mero religioso, mas jamais um templo do Espírito e sacerdócio, querido, do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, a qual apresentamos a Deus sacrifícios agradáveis a Ele. Por que o Eterno deseja sacrifício? Por quê? Por quê? O Eterno, querido, será que Ele deseja sacrifício? Será que Ele pediu sacrifício? Não. E por quê? Veja o que diz, querido, a palavra do Senhor. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz Adonai? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes comparecer perante mim, quem requereu isso da vossa mão? Que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim abominação? E os rodashim e os shabaot e a convocação das assembleias? Não posso suportar sua iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Os vossos rodashim e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Nós vemos isso em Isaías capítulo 1, versículo 11 a 18. Aqui nós encontramos uma contradição, querido. Ainda lemos assim diz Adonai, o céu é meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Veja aí, querido, que Deus não pediu para construir templos. E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e assim diz, todas elas foram feitas, diz Adonai. Mas para esses olharei, para o pobre, o abatido de espírito, que treme na minha palavra, quem mata um boi e é como o que tira a vida a um homem, quem sacrifica um cordeiro como que degola um cão. Quem oferece uma oblação e como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Isaías 66, 1 e 4. Oferecer sacrifício sem motivação correta, sem intenção correta, sem amar a Torá, sem praticar as mitzvot, sem praticar os mandamentos que nos conectam com o Criador, que nos conectam com Deus. E ainda nós vemos Jeremias 6, versículo 19 ao 20. Ouve, ó tu terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha Torá. Para que, pois, me venha o incenso de Sabar e a melhor cana aromática de terras remotas. Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Ainda diz Oséias 6 e 6, porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento do Elohim mais do que os holocaustos. Oséias 6 e 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Elohim meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração.
Olha o entendimento do salmista no Salmo 40, versículo 6, verso 8. Ainda mais em Salmos 57 e 15, de ouve, povo meu, e falarei, ó Israel, e eu prosterarei contra ti, sou Elohim, sou o teu Elohim. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes, ou oferece ao Elohim sacrifício de louvor, e pago ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia, e eu te levarei, e tu me glorificarás. Aleluia! Por que então, querido, a Torá ordena sacrifícios? Você pode perguntar, tá bom, pastor Gerson, eu entendo, mas por que a Torá, ela ordena sacrifício? Vamos ver. Isto é comparável, querido, a um filho de um rei que se afastou e se acostumou a comer carne não caché, ou seja, carne que o judeu não come. O rei declarou que ele sempre coma à minha mesa e por conta própria ele finalmente se tornará disciplinado. Semelhantemente, porque Israel estava ligado à idolatria no Egito e trazia sacrifício aos bodes ídolos, Levíticos 17:7, que são idênticos aos shedims, aos deuses, aos quais ele sacrificava, Deuteronômio 32:17. E ofereciam sacrifício nos lugares altos e punição caía sobre eles. O sagrado bendito seja ele, disse que eles ofereçam sacrifício perante mim, e todo tempo na tenda da reunião, e eles se separarão da idolatria e serão salvos. Esse é o sentido do que está escrito: qualquer homem na casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra e não trouxer a porta da tenda da reunião para oferecer oferta a Adonai, esse homem será cortado do seu povo e nunca mais ofereceu o seu sacrifício aos deuses, após os quais eles se prostituem. Levítico 17, versículo 3 ao 7. A mudança da Torá. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente de cada ano, se recolher do campo, e perante Adonai teu Elohim, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das suas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer a Adonai teu Elohim todos os dias, e quando o caminho te for tão comprido que não os possa levar, para estar longe de ti o lugar que escolher Adonai teu Elohim, para ali pôr o seu nome, quando Adonai teu Elohim te tiver abençoado. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher Adonai teu Elohim, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante Adonai teu Elohim, e alegra-te tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Devarim, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 27. Nós vemos, querido, que Deus, o que Ele fez? Através do sacrifício, primeiramente Deus fez uma centralização do culto. O foco em épocas específicas, ou seja, Deus queria que o povo parasse de sacrificar vários deuses, como era o paganismo, e que viesse sacrificar somente a um Deus único, para que Israel pudesse ser educado e viesse compreender o que é sermos uma religião monoteísta que adora um só Deus, que eles viessem entender o que significa Ani Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dos sacrifícios sem utilidade e a festividade comunitária para a maioria das ofertas. Ou seja, Deus trazia totalmente o povo, querido, para se estivesse unido no mesmo lugar, para que eles entendessem que a adoração verdadeira só chega a Deus através de um único Deus. Na lei acerca dos feriados, é enfatizado que as festividades e sacrifícios foram designados para fundir as camadas sociais que eram separadas uma das outras pelas barreiras e no enosbismo e do exclusivismo. Ou seja, ali, querido, naquele tempo Deus já reuniu o povo para ensinar que eles precisavam ser solidários, que precisavam repartir o seu dízimo trienal com a viúva, com o órfão, com o necessitado, com o pobre. E nós vemos em Atos capítulo 4, 34 a 35 que
Querido, nos tempos da igreja primitiva, eles entenderam realmente o que significava esse tipo de reunião. Porque no capítulo 4, verso 34 e 35 diz: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casa vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía segundo a necessidade de cada um. O propósito da arrecadação de Atos capítulo 4, verso 34 ao 35, não era para a construção de templos e nem para pagar megas salários para pastores, mas sim era para suprir a necessidade dos pobres que estavam entre eles na congregação. Muito diferente do que nós vimos nos dias de hoje. Essas barreiras sociais devem ser dissolvidas pelo povo ao convidarem para sua mesa crianças, escravos, servos, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva. Resumindo, as classes menos favorecidas. Deveria haver um espírito de verdadeira irmandade para juntar a nação em uma unidade interna e emocional, e outros incontáveis preceitos, tais como moratória em débitos a cada 7 anos e uma lei semelhante, se tornaram a preocupação principal da lei mosaica, que, conforme dissemos, não é uma religião escapista, mas sim participatória. Ao contrário, exige ações que conduzem a uma união e coesão social com o ato verdadeiramente criativo, que tão somente pode agradar ao Criador. Ela não condena o ritual, pois o ritual é o veículo através do qual o simbolismo comunica a mensagem interna do monoteísmo, através de sinais, atos simbólicos e comunicação não verbal, mas insiste que a mensagem de tais atos deve ser traduzida em ações apropriadas. A destruição do templo. A principal razão para a destruição do templo, não apenas o afastamento da presença do Eterno, mas principalmente a perversão do propósito do templo. Porque hoje não existe mais sacrifício, porque hoje não existe mais templo, porque foi pervertido, querido, todo o objetivo pela qual foi instituído. Deus instituiu o sacrifício para que ele se aproximasse de Deus e entendesse o que Deus queria. Misericórdia quero, não sacrifício. Deus fez a centralização de tudo num templo para que eles entendessem e servissem a um Deus só. Mas eles, em sua caminhada, não entenderam a religião monoteísta e, em vez em quando, caía no politeísmo, a qual foi necessário, então, o cativeiro para que eles fossem curados e sarados de todo esse mal. Sistema sacrificial. Vamos ver a explicação de um grande sábio, Maimônides, Rabino Maimônides. O Eterno proveu para cada animal individual da classe mamália. Quando tal animal nasce, é extremamente sensível e não pode ser alimentado com alimento seco. Portanto, os seios foram providenciados, que gera o leite, e o jovem pode ser alimentados com alimento úmido, que corresponde à condição dos órgãos do animal, até que o último gradualmente tenha se tornado seco e endurecido. Muitos preceitos em nossa Torá são resultado de um curso semelhante adotado pelo mesmo Ser Supremo Deus. E é saber, impossível ir de repente de um extremo ao outro. É importante, segundo a natureza do homem, impossível para ele subitamente abandonar tudo o que estava acostumado a fazer. Os israelitas foram ordenados a se devotarem ao serviço dele e a servi-lo de todo o seu coração. Deuteronômio 11, verso 13. E servirás Adonai teu Elohim, Êxodo 23, 25. E vós o servireis, Deuteronômio 13, 5. Mas o costume era geral naqueles dias, dentre todos os homens, e a forma geral de adoração na qual os israelitas haviam sido criados consistia em sacrificar animais naqueles tempos que continham certas imagens, para se prostrar a essas imagens e queimar incenso perante elas. O Eterno, em sua sabedoria, não achou apropriado nos ordenar a rejeitar completamente todas essas práticas. Algo que o homem não poderia conceber de aceitar, segundo a natureza humana, que, inclinada ao ato daquela época, sua mente era incapaz de entender uma adoração sem esses ritos. Teria sido comparável o profeta aparecer hoje e clamar por serviço ao Eterno, declarando que o Eterno agora ordena que não ireis mais orar, e ele nem fazer jejum, nem buscar sua ajuda, nem tempos de angústia, mas que o vosso serviço a ele será através da meditação, sem qualquer obra de qualquer natureza. Você também não vai entender esse Deus. Ele, portanto, permitiu que estas práticas continuassem, mas a transformou em suas associações idólatras, mas que o propósito delas fosse direcionado a ele. Assim ele nos ordenou a construirmos um santuário para ele, como um altar para o seu nome, e oferecer sacrifício a ele. E isso seria
temporariamente. Dessa forma, a idolatria foi eliminada e a grande fundação da nossa fé, ou a fé judaica, a existência da unicidade do Eterno, foi estabelecida. Isso foi realizado sem confundir a mente das pessoas com a proibição de adorar da forma que elas estavam acostumadas e que era única com a qual eles estavam familiarizados. O Eterno não escolhe mudar a natureza do homem como um milagre. Uma vez que a adoração sacrificial não é uma intenção primária, somente um templo foi ordenado e em nenhum outro lugar foi permitido o sacrifício, para limitar tal adoração dentro dos limites que o Eterno não julgou necessário abolir. Por causa disso, os profetas frequentemente declararam que o objeto do sacrifício não é muito essencial e que o Eterno pode prescindir deles. Por causa desse princípio que expliquei a vós, os profetas em seus livros são frequentemente encontrados exortando os seus companheiros por serem excessivamente zelosos e esforçando excessivamente em trazer sacrifício. O profeta assim distintamente declarado que o objeto do sacrifício não é essencial, o que o Eterno nos requer. Samuel, portanto, disse: tem porventura Adonai tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra de Adonai? Isaías clamou: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz Adonai? Jeremias declarou: por que nunca falei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, e nem os ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício? Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Elohim, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho em que vos mandar, para que vos vá bem. Querido, essas passagens é considerada difícil na opinião de todos os que leem essas palavras. Eles perguntam: como pode Jeremias dizer o que o Eterno não ordenou acerca de holocaustos e sacrifícios, visto que tantos preceitos se referem a sacrificar? O sentido da passagem concorda com o que expliquei a vós. Jeremias diz que o principal objetivo dos preceitos é esse: e eu serei por Elohim, e vós me serei por povo. Mas o mandamento de que sacrifícios serão trazidos e templo será visitado tem por seu objetivo o sucesso daquele princípio dentre vós, e por essa razão transferia seus modos de adoração ao meu nome. A idolatria então será totalmente destruída e a fé judaica firmemente estabelecida, e hoje a fé em Cristo Jesus. Vós, contudo, ignoraste esse objetivo e se apropriaram daquilo que é somente o meio de obtê-lo. Vós duvidaste da minha existência. Arqueologia a favor de Maimônides. Os rabinos Moshe Shamar, de Sephardic Institute, comenta: em década recente, uma riqueza de descoberta arqueológica demonstrou decisivamente que a magnitude da semelhança eterna do ritual da Torá com as práticas idólatras das culturas vizinhas pré-Torá é absolutamente imensa. Há inúmeros exemplos de semelhanças extraordinárias, inclusive leis acerca de tipos de sacrifício e espécies aceitáveis em monumentos sacerdotais. A mulher que dá à luz, purificação da casa atingida, uso de aves, madeira de cedro e pano de carmesim. Em certos rituais de purificações, procedimento do dia da expiação, inclusive vestimentas sacerdotais de linhos, confissões de pecados e ritos de purificação do altar, ritual do bode expiatório, rituais de festividade, inclusive tipos e números de sacrifícios e acompanhamentos, dedicações ao templo, avaliações à novilha vermelha e aspecto de santuário para o assassino não intencional. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Yeshua.